fizermos regra de 3, vamos chegar em 54 e assim sucessivamente para todos os exemplos dados. Então a lei de Prost ela é uma aplicação direta de regra de 3 simples. Para a mesma reação, porém uma reação de número de mols, em que nós temos na verdade a aplicação de mols, aqui nós usamos o que? Gramas. Como é que nós teríamos? Vamos ver aqui. Nós temos 2 mols, 4 mols, 3 mols. 2, 4 e 3. Se nós dividíssemos esse 2 por 2 daria 1, logo aqui tem que ser dividido por 2 daria 2 e aqui por 2 daria 1,5. Se nós dividíssemos esse 2 por 4 dá 0,5, aqui daria 1 e aqui 0,75. Tudo tem que ser proporcional, lei de Prost. Isso indica que a proporção é fixa e é de 1 para 2 para 1,5. Ou então 2 para 4 para 3 se nós colocarmos tudo em números inteiros. A outra lei importante é a lei de Gai-Lussac, ou lei dos volumes em proporção. Por quê? Porque existem muitas reações que vai aparecer a grandeza volume. E aqui nós vamos trabalhar em litros. Aqui o Louis Joseph Gai-Lussac. Okay? Vamos para um exemplo. Olha só, essa reação aqui, que é a reação que ocorre quando descarga elétrica reage com oxigênio, interage com oxigênio, há a formação do que nós chamamos ozônio, que faz, na verdade, o que nós chamamos de céu ser azul. Aqui nós temos a proporção 3 moléculas de O2 formando 2 moléculas de O3. Ou seja, quando o oxigênio interage com corrente elétrica de alta voltagem, ele forma quem? Ozônio. Então, no caso, ele tem muito raio, tecnicamente tem que ter também muito ozônio. A proporção em volume para os gases, supondo os mesmos ideais, é dada na tabela abaixo. Ideal quer dizer um gás que as moléculas estão tão separadas umas das outras que elas não interagem entre si. Por isso o termo ideal. Aqui é 3 e aqui 2 mols. Quero lembrar uma coisa, que o volume molar ocupado por 1 mol de gás na CNTP, CNTP quer dizer condições normais de temperatura e pressão. E essa temperatura é de 0 graus Celsius ou 273,15 Kelvin e a pressão de 1 atm. Quando nós temos condições normais de temperatura e pressão CNTP, 0 graus Celsius e 1 atm, o volume molar é aproximadamente 22,4 litros. Então, vamos lá. Aqui nós temos 3, são 3 volumes. Temos 2 volumes. Se nós duplicarmos, seria 6 volumes e aqui também 4 volumes. Mesma questão da proporção. Se nós quadruplicarmos, seria 12 e aqui seria 8. E esse aqui? Então, de que veio esse 67,2? É que se nós tivermos na CNTP, o volume na CNTP, o valor é exato. Aqui eu com certeza devo ter colocado o site, o endereço, de um bom endereço para se pesquisar essas grandezas. O valor do volume molar é 22,41396954 litros. A gente aproxima isso para 22,4 litros para não se dar problema para a conta. Porque nós estamos mais interessados em conceitos. Você aprender a utilização. Muito bem, se você pegar 3 vezes 22,4, você vai ter 67,2, por isso que apareceu esse número. Se você tiver 2 vezes 22,4, você vai ter 44,8. E está aqui o endereço do site disponível para que você comprove este valor de grandeza do volume molar, o volume ocupado por 1 mol de um gás ideal na CNTP. Uma coisa que é importante aqui nós atentarmos muito é que a pressão 1 atm equivale a 760 milímetros de mercúrio ou 76 centímetros de mercúrio. Quando nós temos o que? 1 mol, nós vamos ter aproximadamente 22,4 litros, que é o valor que eu dei aqui. Tá? E a constante dos gases, já elucidada na equação de Clapeyron, PV igual a nRT, é igual a 0,082 atm litro por mol Kelvin.
Vamos lá, provavelmente para um exemplo, que agora é o nosso sexto exemplo. O nosso sexto exemplo diz assim no enunciado: carbeto de silício, uma substância extremamente dura, parece que é a mais dura das artificiais. Possui uma estrutura idêntica à do diamante, por isso apresenta elevada dureza, sendo utilizado, por exemplo, na confecção de esmeril, para afiar facas e no corte de vidros. Uma forma de obtenção do carbeto de silício dá-se por meio da reação de aquecimento do coque, que é o carvão mineral, com areia. A areia é a SiO2, conforme expressa a equação a seguir. Vamos ver se é. Exatamente. Todo probleminha, atividade de estequiometria, nós vamos ter que ter uma equação química. Quero lembrar, como falado em aulas online, que este professor, na época em que se fazia as suas provas de vestibulares, etc., até testes, inclusive, em muitos casos não eram dadas essas equações. Você que tinha que desenvolver e balancear. Hoje a coisa parece que ficou um pouquinho mais fácil, mas não se deve confiar muito nisso. Quem pretende, por exemplo, fazer provas do ITA, do IME e da AMAN, aí tem que ficar ligado, estudar bastante lá no primeiro ano. É para isso que o professor de química dedicado ele ensina essas equações, ensina ácidos, bases, sais, óxidos, hidretos no primeiro ano. Aí, no caso, um professor bem dedicado. Muito bem. Então, o carvão coque reage com a sílica, areia e forma carbeto de silício e monóxido de carbono. Esse gás aqui é extremamente tóxico. Com a massa de carbeto de silício em quilogramas que se forma a partir da utilização de 1 kg de carbono presente no coque. Primeira coisa, ele quer o carbeto de silício e foi 1 kg de carbono. Lembrando que não se usa unidade em quilogramas aqui. Quilograma, na verdade, 1 kg equivale a 1000 gramas. E em alguns probleminhas vem as massas, como foi dado aqui. O carbono vale 12, silício 28. Vamos para a equação? E eu já preparei aqui de forma bem didática nas equações e vou manter esse perfil em todo o estudo de estequiometria. Aqueles que já estão marcados em azul ou qualquer outra cor para destaque são as substâncias que interessam no problema. Essas aqui que estão em preto, elas não são interessantes, não está se pedindo nada em relação a elas. Então nós vamos trabalhar com o carbono e com o carbeto de silício. Lembrando que o carbono vale 12, 12 vezes 3 dá 36. O silício vale 28, o carbono 12, 12 com 28, 40 gramas. Como nós temos 1 kg que é igual a 1000 gramas de carbono, aqui quem nós teríamos? Agora que a gente vai aplicar a lei de Prost, ou a lei das proporções constantes. Vamos colocar aqui, já estou sugestionando, é o x. E em seguida é só fazer meio pelos extremos. Tá? Como é que ficaria? Vai ficar assim, x é igual a 1000 vezes 40 dividido por 36. E o valor que nós obtivemos é igual a 1111,11 gramas, que em quilograma, agora para transformar para quilograma, basta dividir por 1000. Dá 1,11111 kg. E é muito simples o probleminha de estequiometria. Só voltando, a reação química aqui está dada, está balanceada, e nós já apenas usamos os que estão sendo citados aqui na pergunta da atividade ou problema. O restante não participa da resolução. Vamos fazer mais um. Sétimo exemplo resolvido envolvendo volume molar. Aqui o Jacques Charles trabalhou muito essa questão de volumes com gases. Aqui fala-se que o senhor Jacques, alguns falam Jacques, né? Jacques Charles, químico famoso por seus experimentos com balões, foi responsável pelo segundo voo tripulado. Para gerar o gás hidrogênio com o qual o balão foi enchido, ele utilizou ferro metálico e ácido, conforme a seguinte reação. Olha só.
Agora só quero lembrar uma coisa, nunca faça isso, porque nessa época eles não conheciam muito das coisas, já estava em início a química, muito distante do que é hoje, né? Uma ciência assim gigante, uma das gigantes, juntamente com a física e algumas outras. Por que eu estou falando isso? Porque se você colocar hidrogênio é combustível, ele explode. Então, na verdade, estava correndo um risco gigante, sim senhor. A reação do ferro com ácido sulfúrico produz sulfato ferroso, que é utilizado até para a questão da produção de hemoglobina, porque o ferro 2, e o gás hidrogênio, inclusive aquele xarope, né, de sulfato ferroso, chamam de xarope, que é a mistura, na verdade, ali, a emulsão, suspensão, é mais ou menos isso. É muito utilizada para quem está com anemia. Bom, aqui eu tenho uma equação química. O que é que ele diz? Supondo-se que tenham sido utilizados 448 kg de ferro metálico dele, vai ficar em azul esse aqui, ferro metálico, sólido.